Olá pessoal, tudo bem, né? Hoje nós vamos para o nosso terceiro bloco da regência verbal. Vamos lá, vamos estudar os verbos pagar e perdoar. Ambos têm a mesma regência. Eles podem funcionar como verbo transitivo direto sem preposição. Vamos ao exemplo. Paguei a conta. Paguei o quê? Nós vamos observar o seguinte, que quem paga, paga alguma coisa. Então, ele vai ser verbo transitivo direto quando o complemento for alguma coisa. Paguei o quê? A conta. Da mesma forma, o perdoar. Perdoei o quê? Eu perdoei alguma coisa. Eu perdoei o quê? A grosseria. Então, quem paga, paga alguma coisa. Quem perdoa, perdoa alguma coisa. Se, porém, o objeto for pessoa, já vai ser diferente. Quem paga, paga a alguém. Quem perdoa, perdoa a alguém. Já vamos encontrar aí um verbo transitivo indireto. Pagar a quem? Perdoar a quem? Aí nós vamos ver que isso vai acontecer quando o complemento for pessoa. Então eu vou dizer: a empresa pagou a quem? Aos empregados. Verbo transitivo indireto. A outra, eu perdoei a quem? Aos inimigos. Verbo transitivo indireto. Rege a preposição a. Ok? Vão tomando nota comigo. Vejam o outro, posso juntar esses dois complementos em uma única frase. Paguei algo a alguém. Paguei o quê? O imposto. Paguei a quem? Ao governo. Verbo transitivo direto e indireto pede dois complementos, um sem preposição, o outro com a preposição a. Vejam essa outra frase. Já lhe perdoei a grosseria. Quem perdoa, perdoa algo a alguém. Eu perdoei o quê? A grosseria. Perdoei a quem? A você, representado pelo lhe. Vamos praticar. Vejam, quem tem que pagar a conta? Quem tem que pagar o quê? A conta. Verbo transitivo direto. Certinho, eu pago alguma coisa. Vamos ver nesse outro exemplo que eu coloquei. Quem vai pagar? O garçom ou ao garçom? Garçom é uma pessoa, então eu vou colocar pagar a alguém. Quem vai pagar a quem? Isso mesmo. Quem vai pagar ao garçom? Posso unir as duas frases? Posso. Posso unir os dois complementos? Posso. Eu poderia dizer assim. Vamos colocar aqui. Quem vai pagar a conta ao garçom? Aí eu teria quem paga, paga alguma coisa a alguém. Quem vai pagar o quê? A conta. A quem? Ao garçom. Nesse contexto, pagar funciona como verbo transitivo direto e indireto. Vamos mais um verbo super usado por vocês. É o verbo preferir, que coloquialmente é muito usado e diferente da norma padrão. Vamos para a norma padrão então. Vejam, o verbo transitivo direto é possível construí-lo, frases com ele, com o verbo preferir, nesse sentido aqui. Prefiro doces. Simplesmente eu prefiro alguma coisa. Pessoal, lembra o seguinte: preferir já é gostar mais. Então eu não tenho que falar prefiro mais, prefiro muito mais, prefiro 1000 vezes. Eu vou estar sendo redundante, repetitiva. Eu apenas digo prefiro doces. Ou eu poderia dizer prefiro isso, prefiro aquilo. Eu posso ter essa construção que o verbo preferir funciona apenas como verbo transitivo direto. Prefiro o quê? Prefiro doces.
Se eu for querer dar o sentido de preferir uma coisa a outra, já vai ser diferente. Então, vejam, quando eu uso esse tipo de construção, eu prefiro o quê? Doces. Eu prefiro doces a quê? A salgados. Aí o verbo preferir, ele vai precisar de dois complementos, um objeto direto, um objeto indireto. Ele vai funcionar como verbo transitivo direto e indireto e rege a preposição a. Olha outro exemplo. Eu prefiro o quê? Português. A quê? A matemática. Então, quem prefere, prefere uma coisa a outra. Vamos aplicar? Vejam nesse enunciado aqui que eu retirei da internet. Eu oro, pois prefiro as marcas nos meus joelhos do que feridas no meu coração. Então, vamos pegar um trecho aqui dessa frase. Eu prefiro as marcas nos meus joelhos. Como seria a forma de acordo com a norma padrão? Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Então, eu deveria dizer, prefiro as marcas nos meus joelhos a feridas no meu coração. Mais um pouquinho. Olha esse outro cartazinho da internet. Prefiro muito mais me decepcionar com a sinceridade que saber depois que a pessoa nunca falou a verdade. Vamos lá, verbo preferir. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Preferir já significa gostar mais, então não tem que falar prefiro muito mais, prefiro 1000 vezes, prefiro, né? Então vamos ver. Corrigindo. Eu prefiro o quê? Decepcionar-me com a sinceridade. A quê? A saber que a pessoa nunca falou a verdade. Preferir uma coisa a outra. Certo? Vamos ao verbo proceder, nosso 13º verbo aí. Proceder. Ele pode ter 4 sentidos. Vamos ver o primeiro. Quando você vai a uma festa e sua mãe já fala, procedam bem na festa. O que ela quis te dizer? Ela quis dizer para você comportar-se, para você conduzir-se bem. Nesse sentido, o verbo procedam é um verbo intransitivo, não pede complemento. Observa isso aqui, procedam bem, é o modo como você deve proceder e na festa é o lugar. Então, verbo intransitivo, proceder tem o sentido de comportar-se. Ele pode ter o sentido também de ter fundamento, também é um verbo intransitivo. Por exemplo, nada do que ele disse procede. O que significa o proceder nessa frase? Nada do que ele disse tem fundamento, não precisa de complemento. Verbo intransitivo. Outro sentido do verbo proceder. Ao final da reunião, a secretária procedeu à leitura da ata. Ela procedeu a quê? A leitura da ata. Nesse sentido, o verbo proceder é um verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Significa, a secretária realizou, executou a leitura da ata. E o último sentido do verbo proceder, acredito que esse aqui vocês utilizem mais. Esse queijo procede do interior de Minas Gerais. Esse queijo procede de quê? De algum lugar, de alguma coisa. No caso aqui, do interior de Minas Gerais. Significa provir, originar-se de. Eu vou ter o uso da preposição de, proceder de algum lugar. Vamos ao exemplo. Saiba como proceder quando a empresa não deposita seu FGTS. Nessa propaganda, saiba como proceder. Proceder nesse contexto significa
Saiba como comportar-se. É um verbo intransitivo, desculpa. Não precisa de complemento. Saiba como proceder. Saiba como comportar-se. Outro verbo. Este verbo já é muito usado por nós. É o verbo querer. Ele tem dois sentidos. O mais usual é esse primeiro. Eu quero a sua amizade. Eu quero o quê? A sua amizade. Verbo transitivo direto. Tem o sentido de desejar. Eu desejo a sua amizade. Vejam o outro sentido. Quero muito a meus amigos. Eu quero muito a quem? A meus amigos. É um verbo transitivo indireto. Quando eu tiver esse uso, querer a alguém, significa que eu gosto dessas pessoas. Eu quero bem a elas. Nesse caso, o verbo vai ser verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Eu quero a quem? Vamos aplicar. Aliás, vamos relembrar uma música do nosso cantor aí, do nosso rei Roberto Carlos. Eu quero um trecho de uma música dele, ele dizia: eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto, eu só não quero cantar sozinho, eu quero coro de passarinhos. Vejam, eu quero o quê? Olhar os campos. Eu quero o quê? Cantar meu canto. Eu só não quero o quê? Cantar sozinho. É um verbo transitivo direto e não rege preposição. Significa, eu desejo olhar os campos, eu desejo cantar meu canto, eu desejo cantar sozinho. Outro verbo também bastante usado é o verbo responder. Nós vamos observar 3 transitividades em relação ao verbo responder. Vejam as diferenças. Nesse primeiro enunciado, ele respondeu que não estava feliz. Quando eu quero mostrar a resposta dada pela pessoa, ela respondeu o quê? Aí o verbo responder vai funcionar como verbo transitivo direto. Não rege preposição, tá? Nessa outra, da mesma forma, ele respondeu. Respondeu o quê? Que não estava interessado. Então, estou dizendo respeito à resposta que a pessoa falou. Verbo transitivo direto. Respondeu o quê? Vou colocar aqui, certo? E quando vejamos essa outra transitividade aqui do verbo responder. Quando eu tenho, nesse caso, ele respondeu a quem? Respondeu ao professor. Respondeu a quem? Respondeu à mãe. Então, eu vou ter aqui o verbo responder, quando eu uso nesse sentido de responder a alguém, responder a alguma coisa. Por exemplo, respondeu ao questionário. Aí eu vou ter o verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. Respondeu a quê? E vou ter um outro sentido do verbo responder, que é o verbo ser responsável. Por exemplo, respondeu pelos seus atos. A pessoa responde por alguma coisa. Responder por significa ser responsável por aquilo. Respondeu pelos seus atos significa ele foi responsável pelos seus atos. Então vamos ver. Janete respondeu às questões ou às questões? Responder a alguma coisa. O segundo caso aqui. E nosso último verbo da série é o verbo visar. Nós vamos ter 3 sentidos para o verbo visar. Vamos ver quais são eles. Ele visava a uma vida melhor. Ele visava a quê? Nesse caso aqui, quando eu pergunto a quê, eu percebo que o verbo visar está funcionando como um verbo transitivo indireto. Ele visava a quê? Visava uma vida melhor.
tem o sentido de que ele pretendia, almejava, desejava. Nesse sentido, ele vai ser um verbo transitivo indireto e vai reger a preposição a. Vejam esse outro sentido que eu falo sempre com vocês. A professora visou todos os deveres. A professora visou o quê? Todos os deveres. Nesse caso aqui, eu vou ter o verbo visar. Ela visou o quê? Todos os deveres. Então, ele é um verbo transitivo direto. Nesse sentido, ele não tem preposição e significa dar visto. Significa que a professora deu visto em todos os deveres. Ok? E o terceiro sentido, visou o alvo e atirou. Visou o quê? Visou o alvo. Nesse caso aqui, também ele vai funcionar como verbo transitivo direto, visou o quê? E tem o sentido de mirar, dirigir a pontaria. Ou seja, visou o alvo, mirou o alvo e atirou. Uma observação interessante para o verbo visar. O verbo visar, nesse sentido aqui, de almejar, pretender, ter em vista, com esse exemplo, ele visava a quê? Visava a uma vida melhor. Ele é verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Da mesma forma como outros verbos que nós já estudamos, ele não aceita a preposição lhe. Então, vamos ver. Uma vida melhor, ele visava lhe ou uma vida melhor, ele visava a ela? Nós vamos ver. Uma vida melhor, ele visava a ela. O lhe não será utilizado nessa situação, embora funcione como objeto indireto. Outra observação, outra dica. Nesse mesmo sentido, ele visava a quê? A uma vida melhor, no sentido de desejar, pretender. Porém, se o visar for seguido, como nesses dois casos aqui, por um verbo no infinitivo, o que vai acontecer? A preposição não é obrigatória, então fica correto eu dizer viso a chefiar uma equipe de tecnologia e fica correto também eu dizer viso chefiar uma equipe de tecnologia. Pessoal, é isso. Vamos praticar? Até mais!